Olá! O primeiro programa Considerações de 2021 está no ar, com uma edição especial para você, a retrospectiva de 2020. Vamos mostrar um resumo das principais entrevistas e reportagens realizadas em um ano atípico, marcado por uma série de acontecimentos significativos que influenciaram nas mudanças de hábitos de uma sociedade. Entre os destaques estão os efeitos de uma pandemia, provocada por um vírus com proporções devastadoras na vida de cada um de nós. Estamos falando do coronavírus, que se espalhou por vários países do mundo, incluindo o Brasil, chegando a mais de 5 milhões de casos registrados. Com tantas perdas e prejuízos, uns considerados irreversíveis, muitos estados brasileiros foram reconhecidos como estado de calamidade pública e situação de emergência. Entre eles, Mato Grosso do Sul. Para falar sobre o assunto, especialistas estiveram no programa e puderam explicar os desafios e os impactos disso, causados nos setores da economia, cultura, educação e saúde, aqui no estado. Mato Grosso do Sul registrou seus 2 primeiros casos de coronavírus em 14 de março. E até a primeira semana de maio, o número já estava perto de 280 casos positivos para a Covid-19. Também é do mês de março a iniciativa de estados e municípios de decretarem ações de distanciamento social como forma de reduzir a aceleração da curva de contágio pelo vírus e amenizar possíveis impactos na estrutura da rede de saúde pública e privada. Porém, junto com a desaceleração do contágio e a redução dos efeitos no sistema de saúde, vieram, por outro lado, a redução no consumo de produtos e serviços e, com ela, a retração da economia. Isso foi sentido em todas as pontas, por quem emprega, por quem é empregado e por quem trabalha por conta própria. Nacionalmente, o Banco Central relatou em abril uma redução de até 4% no PIB e uma queda idêntica na produção industrial. E a projeção de retração consecutiva de 5% no Produto Interno Bruto do Brasil pelos próximos 3 anos. Em nível estadual, o Comitê de Monitoramento de Crise, CMC, da Federação Industrial de Mato Grosso do Sul, estima perdas de R$300 milhões no estado e 270 milhões na capital. A retração é sentida desde o comércio até o agronegócio. E no campo, a preocupação é a queda dos preços da produção agrícola para exportação, pela redução no consumo em países importadores, como a China, que responde pela compra de mais de 40% de tudo que é produzido no campo em nosso estado. Em tempos de economia altamente globalizada, em que a interdependência entre países, mesmo distantes, causa impactos até em pequenos negócios e mercado dinâmico, em que ações de governos e setores empresariais podem mudar rapidamente os cenários. O que é preciso fazer para entender e sair desta crise? Eu quero agradecer o nosso querido Marcelo Salomão, nosso querido superintendente do PROCON do Mato Grosso do Sul, e também a nossa querida Daniela Dias, que é economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do FEComércio do Mato Grosso do Sul. Dani, eu queria que você nos falasse a respeito dessa situação que muitos empresários estão vivendo hoje, muitos comerciantes, muitas pessoas foram demitidas, estão desempregadas, comércio trabalhando parcialmente. Algumas lojas não pode o cliente, a mulher, experimentar roupas, nem sapato. Quer dizer, que impacto esse coronavírus está trazendo, principalmente para as pessoas aqui da nossa capital? Muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, eu que agradeço, é um prazer estar participando. Infelizmente, as notícias não são tão positivas, mas a gente tem esperança, né? Tem expectativas. Eu começo dizendo que realmente são inegáveis esses impactos que nós tivemos sobre o comércio de bens e serviços, também sobre outros segmentos da economia. Quando a gente fala especificamente do comércio de bens e serviços, este representa mais de 70% dos empregos de Campo Grande e mais de 50% dos empregos do estado de Mato Grosso do Sul.
e foi um dos grandes impactados nesse cenário. É claro que nós também tivemos aí um dos maiores segmentos impactados como o turismo, a parte de eventos, mas o comércio, diante do fechamento das lojas durante o mês de março, em diversos municípios e também em Campo Grande, acabou impactando esse cenário. A gente entende que esse foi um momento muito importante, um período mais de uma quinzena, né? 15 dias de fechamento. Foi importante, mas trouxe alguns impactos. A pandemia continua trazendo. Nós tivemos demissões durante o mês de março, tivemos a intensificação dessas demissões no mês de abril e também em maio. Cabe destacar que em torno de 38% dos nossos empresários do estado precisaram demitir. A média de demissão foi em torno de 2,3 pessoas. Esse percentual, até que ele é pequeno, quando a gente fala da totalidade de empresários e quando a gente diz que a maior parte dos empresários quis manter o seu quadro de colaboradores. Então, justamente, nós temos um momento de empatia, existe a expectativa de recuperação da economia, mas essas demissões, infelizmente, aconteceram. Que balanço o senhor faria para nós aqui nesse aspecto de comerciantes que não cumprem com o seu dever e que vendem, às vezes, mercadorias, além de superfaturadas, vencidas? Olá, Maurício Picarelli, é um prazer participar desse debate. Eu me sinto extremamente honrado, junto com a Daniela, que já tive a oportunidade de conhecê-la. Desde quando começou a pandemia, nós passamos por etapas. Eu me recordo que no começo vieram os problemas do combustível, preço de combustíveis, fizemos uma grande operação junto com a Delegacia do Consumidor, ANP, Inmetro, Procon. Conseguimos fazer um trabalho forte no combate aos preços abusivos de combustíveis. Logo em seguida, começaram os problemas, principalmente produtos de EPIs, álcool em gel, máscara. Foram várias denúncias de preços e um trabalho árduo do Procon no combate ao preço abusivo do álcool em gel. Fechamos farmácia, autuamos estabelecimentos, tivemos prisões de fábricas clandestinas de álcool em gel. Foi um trabalho muito forte por parte do sistema. E esses preços, que pegamos departamentos pequenos, principalmente farmácias de manipulação, que conseguimos chegar a denúncias aí de 30 ml a 25, 30, 40 reais, é um preço extremamente alto, não praticável pré-pandemia, e a gente tínhamos esse cuidado de analisar no preço abusivo o preço pré-pandemia e preço durante a pandemia, esses requisitos, mas conseguimos combater. Hoje o preço já normalizou. Depois conseguimos identificar os preços dos produtos da cesta básica, que foi algo que começou por demais, que era arroz, feijão. Abrimos um procedimento de investigação coletiva contra uma indústria que praticava o preço da venda do feijão antes da pandemia em R$ 6,00, passando a mais de R$ 10,00 o quilo, em virtude de uma denúncia de um grande atacadista aqui em Campo Grande. Fizemos o combate, temos até hoje esses procedimentos abertos. Depois da terceira etapa vieram o que a doutora Daniela falou, que foi a questão do setor de turismo. Tivemos, junto com a empresa de turismo estatal do Estado, fizemos um termo de cooperação para ajudar o setor de turismo e esse setor de turismo ser extremamente equilibrado, porque nós sabemos que nem consumidor, nem fornecedor deram causa a esse evento. Esse evento não foi nascedouro de uma ação dolosa de uma das partes. Foi uma força maior que se inseriu nessa relação de consumo, proibindo as pessoas de viajarem. Que é outro setor que sofreu bastante, Daniela, foi o setor de eventos. Hoje nós praticamente perdemos todos os eventos no nosso estado, porque não tem como mais fazer festa de aniversário, casamento. E esse setor está extremamente delicado no quesito de recebimento do equilíbrio econômico. Fizemos um termo de cooperação também
orientando a prorrogação desse prazo para trazer o equilíbrio. As academias de ginástica também ficamos preocupados, o PROCON se reuniu com os donos da academia de ginástica. E, por fim, as escolas. Um debate grande com relação ao ressarcimento da parcela, a diminuição da parcela por conta da ausência dos alunos presencialmente nas escolas, junto com o Ministério Público e junto com a Defensoria Pública. Estamos ainda construindo acordos individualmente entre escolas. Então, foi um trabalho muito árduo. Mas qual que é a orientação do PROCON? Primeiro, a denúncia. Como você bem disse, alguns espertalhões insistem em querer locupletar, em enriquecer por conta de uma pandemia. O PROCON não vai permitir, fizemos um trabalho justo e lídimo para combater essas práticas abusivas. Os primeiros casos de contaminação pelo novo coronavírus foram registrados no Brasil no final de fevereiro, e o primeiro caso em Mato Grosso do Sul confirmado na metade do mês de março. Com o número de doentes aumentando de forma muito rápida, estados e municípios decretaram ações de distanciamento social como forma de frear a velocidade de contágio pelo novo coronavírus e reduzir possíveis impactos em seus sistemas de saúde pública e privada. Só que a redução no ritmo de contaminação gerou um efeito cascata na atividade econômica como um todo, com a redução no consumo de produtos e serviços, na retração da economia e, por fim, na queda brusca da arrecadação pública. Prova disso são os boletins informativos governamentais. Estados como Paraná e Mato Grosso verificaram quedas de mais de 30% na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, principal fonte de recursos estaduais. E aqui em nosso quintal não foi diferente. O governo de Mato Grosso do Sul projeta uma perda de arrecadação de mais de R$1 bilhão para 2020. E na mesma proporção, a Prefeitura de Campo Grande calcula uma redução mensal de R$18 bilhões nos cofres da capital. Pelo interior do estado, o abismo é ainda mais profundo. A Associação de Municípios, a Somasul, já sente os efeitos da redução de 40% das receitas das cidades para este ano. Como socorro, estados e municípios Brasil afora aguardam um pacote de ajuda de R$125 bilhões do Programa Federal de Enfrentamento ao Coronavírus. O projeto, aprovado pelo Congresso Nacional, aguarda a sanção do Presidente da República desde o dia 9 de maio. Do total de verbas federais, cerca de 702 milhões devem ser destinados a Mato Grosso do Sul, com 80 milhões exclusivos para a pasta da saúde e o restante para outras áreas. Para as prefeituras, a expectativa é de que a ajuda federal seja de R$461 milhões a serem distribuídos para os 79 municípios, sendo 40 milhões somente para a saúde. Nesse momento de incerteza econômica, quais os caminhos para que as contas públicas não acabem na UTI? Muito bem, eu quero agradecer aqui a presença do nosso querido amigo, deputado Gerson Claro. Muito obrigado, deputado, por estar aqui conosco. E também o nosso secretário de governo, Eduardo Riedel. Secretário, como que o governo está trabalhando no sentido de manter todos os serviços essenciais que prestam à sociedade com essa defasagem de arrecadação? Bom, Picarelli, um prazer estar aqui contigo, poder conversar um pouquinho nesse momento sobre todo esse cenário, com o nosso líder, deputado Gerson Claro. Tem feito um grande trabalho na Assembleia, junto com os pares, e é uma casa fundamental para que o governo tenha capacidade, né, de enfrentar e solucionar uma série de problemas que se colocam para a sociedade sul-mato-grossense. E como nós vimos, o efeito dessa pandemia é um efeito devastador na economia. E não é um contra o outro ou versus outro, como o Brasil entrou muitas vezes nessa discussão. É um conjunto, e nós temos que enfrentar essa situação de uma maneira integrada. Então, da mesma maneira que o governo tem que ter a responsabilidade de estruturar o sistema de saúde para fazer frente a toda essa demanda que a sociedade vai requisitar, do ponto de vista de internações, médicos, estrutura, falou-se muito em respiradores, mas esse é um pedacinho da história, né? Tem todo um conjunto de ações para fazer com que esse sistema de saúde esteja preparado. Nós temos que trabalhar um arco de proteção social daqueles mais afetados, os desempregados, os necessitados, que medidas emergenciais tiveram que ser tomadas e ainda são, e olhar a retomada no plano econômico, né? A reativação.
Eu sempre digo que o maior programa social que pode existir é o emprego. E para isso a gente tem que criar um ambiente propício ao desenvolvimento. O governo do estado sempre trabalhou de maneira muito equilibrada nessas 3 frentes. A gente não pode olhar só um lado e deixar de atender questões centrais como essa da retomada econômica. O prejuízo ele está posto, é uma causa intrínseca à crise que nós estamos vivendo, prejuízo da sociedade. Isso atinge pessoas, famílias, governos, empresas. Sem dúvida que a ajuda federal sancionada pelo presidente Bolsonaro, ela faz frente em boa parte dessa perda de arrecadação, o que garante, respondendo diretamente à sua pergunta, a manutenção de toda a estrutura de Estado para poder fazer frente a essa situação. Deputado Gerson Claro, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, coordena a bancada de situação do governo e tem desenvolvido grandes debates lá, nós temos acompanhado, deputado, e todas as mensagens que o governo manda são realmente de grande impacto social, de proteção à sociedade. Como que o senhor vê essa situação agora, nesse momento, aguardando a chegada do recurso federal, que vai dar um alívio aí ao governo do estado para cumprir com seus compromissos com a sociedade? Na Assembleia, o que o senhor poderia nos dizer? Picarelli, secretário, Riedel, o momento é angustiante porque nós vemos uma sociedade vivendo um momento de angústia comportamental, de mudança de comportamento e fora isso, numa escuridão, a gente não sabe, infelizmente, no que diz respeito à economia, o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós estamos vivendo um momento, até porque o governo já tinha diretrizes estabelecidas, discutindo, como o secretário disse, o tamanho do Estado, uma diretriz de equilibrar as contas públicas, diminuindo o déficit, melhorando as contas públicas, diminuindo o tamanho do Estado, para que o Estado pudesse ser indutor de desenvolvimento. Essa era uma diretriz que já tinha desde o primeiro governo, do governo Reinaldo, e que vem sendo implementado, vem desenvolvendo ações, inclusive a gente votando matérias que nem sempre são populares, para poder fazer com que esse marco, essa pauta seja estabelecida. Com a pandemia, a diretriz não muda, mas é uma economia de guerra que nós temos que viver. Com muitos, nós chegamos a falar em algumas reuniões, muitos palpiteiros. Graças a Deus, o governador Reinaldo, desde o começo dessa pandemia, pautou-se por decisões absolutamente técnicas, né? As ações do governo do estado de Mato Grosso do Sul, todas elas foram balizadas em opiniões estritamente técnicas da equipe da área da saúde e com um olhar voltado para a economia. A violência contra a pessoa idosa nem sempre é física. Pode ser verbal, psicológica, emocional ou financeira. Pode ser pelo desrespeito, pelo abandono, pela negligência ou pelos danos à dignidade. Atos de violência podem acontecer em qualquer lugar e partir de qualquer um, seja na dinâmica familiar ou em um hospital ou instituição de longa permanência. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de cada 6 pessoas com mais de 60 anos, uma sofreu algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Cerca de 30% de todas as denúncias recebidas pelo Disque 100 em 2019 foram de violência contra pessoas idosas. São mais de 48 mil casos registrados no Brasil naquele ano. De cada 100 atos de violência, 65 são praticados por filhos da vítima, 9 por netos, 5 por genro ou nora, 4 por sobrinhos e 18 por outras pessoas, dentro ou fora da família. As mulheres são as maiores vítimas, 7 a cada 10 casos de violência ocorrem com elas. A faixa de idade em que acontecem mais casos de violência é a que vai de 76 a 80 anos, ficando com mais de 1/3 das denúncias. E a pandemia que acontece agora não é apenas do novo coronavírus. A violência praticada contra a pessoa idosa também está mais frequente nesse período de distanciamento social. Em Mato Grosso do Sul, foram 103 casos no período de janeiro a maio de 2020, sendo 13 ocorrências somente de 1º de março até 31 de maio.
Assim como ocorre com as demais violências de contexto familiar, como a violência doméstica e a contra crianças e adolescentes, a violência contra a pessoa idosa cresce com o confinamento e o distanciamento social, em que as vítimas precisam passar mais tempo convivendo com o agressor e sem a possibilidade de sair para buscar apoio em um ambiente de mais proteção. No caso das pessoas idosas, ainda existe o agravante da dependência econômica e para parte das necessidades diárias de cuidado. E em algumas situações, a dificuldade de comunicação para denunciar as agressões. É preciso ficar vigilante. Se você suspeita ou presenciou situações de violência, não se omita, denuncie, Disque 100. A ligação é gratuita, anônima e pode ser feita a qualquer dia ou hora de qualquer telefone. Doutora, quarentena, todo mundo em casa, os idosos em casa, família em casa, criança em casa. Agora, segundo a reportagem, muita violência por causa disso aumentou contra os idosos em suas residências. O que leva uma pessoa, um genro, um filho, uma nora, a agredir um idoso que é debilitado e às vezes necessita desses cuidados especiais da própria família? Infelizmente, com o isolamento social, a gente percebeu um aumento muito grande no número de violências, sejam elas visíveis ou invisíveis. A gente percebe muito aquela violência de humilhação, de hostilização da pessoa idosa, muitas piadinhas que as pessoas fazem, né? A gente recebeu muitas denúncias em relação a isso. O que nós percebemos hoje é que as famílias, de modo geral, elas estão sem paciência, sem respeito. A gente está perdendo os valores, os princípios que nós tínhamos, né, alguns anos atrás. Então, a gente, às vezes, por conta da vida corrida, por falta de dinheiro, as pessoas acabam não tendo a paciência necessária para a pessoa idosa. Que a pessoa idosa, a gente sabe que faz tudo com mais devagar, precisa de um cuidado especial, dependendo da situação em que ela estiver. Ela precisa de, às vezes, um remédio na hora X, na hora Y, precisa comer alimentos de um tipo específico, né? E a gente percebe que as pessoas hoje, infelizmente, não têm esse carinho, esse cuidado, né? E uma observação muito importante que a gente tem em relação às legislações, né? No meu caso, especificamente como advogada, que a lei, ela tomou o cuidado de ter uma hierarquia de responsabilidades, né? O artigo 3º do Estatuto do Idoso, que ratifica o 230 da Constituição Federal, ele fala que a obrigação é da família, da sociedade, da comunidade, depois do poder público. Então, a gente percebe a importância e a responsabilidade que a família tem com a pessoa idosa, que não estão tendo. Doutora Elisa. Aqui em Mato Grosso do Sul foi instituído o Junho Prata. Falávamos sobre a instituição dessa data, né, desse mês, né, na verdade, foi instituído por meio da Lei 5.512, né, e ela fala que o objetivo é justamente envolver e sensibilizar a sociedade no cuidado para com o idoso e na atenção ao combate à violência contra a pessoa idosa. Então, nós vemos, né, a doutora Lília está falando aqui das legislações que nós temos. Nós temos o Estatuto, que é de 2003, temos essa lei que institui o Junho Prata, temos os chamados de atenção que vêm para a sociedade para esse envolvimento, né, é um chamamento para o envolvimento, porque leis nós temos. Né? Nós temos a Constituição, né? Nós temos o Estatuto que fala dessa hierarquia, como foi citado aqui, dos cuidados, né? Temos a lei do Estado, essa, né, que institui aqui o Junho Prata, mas a gente vê que essa sensibilização e esse envolvimento da sociedade está cada vez mais difícil. As formas de violência que vêm sendo detectadas, principalmente a violência financeira, né, que às vezes as pessoas pensam que isso não que é tão comum, é comum o vô ou a avó dar o dinheiro para o neto, dar o dinheiro para o filho, né, fazer empréstimos em seu nome, utilizar, falar assim, olha, fica na minha casa, eu cuido, então ele não precisa do dinheiro, né, tira totalmente a independência dessa pessoa. São as formas de violência que vem se acirrando cada vez mais. E a gente vê que é essa falta de sensibilidade e envolvimento da sociedade com esse tema.
A campanha Maio Laranja, realizada em todo o Brasil para alertar a população para o enfrentamento ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, é lei desde dezembro de 2017 no Mato Grosso do Sul. O estado foi o pioneiro a aprovar uma lei que mais tarde se tornou política nacional sobre o tema. A cada hora, 3 crianças ou adolescentes sofrem abuso sexual no país. São 72 casos por dia. Os dados são do Boletim Epidemiológico de Violência Sexual do Ministério da Saúde, com informações referentes ao ano de 2019. A violência sexual infanto-juvenil é silenciosa, com 7 de cada 10 casos ocorrendo em casa, sendo as meninas o maior número de vítimas. A cada 4 vítimas, 3 são do sexo feminino. E a faixa etária com o maior número de abusos é a que vai do 0 aos 9 anos, com mais da metade dos delitos. E mais de 1/3 das situações de violência sexual ocorrem de forma repetida. O agressor costuma ser algum parente próximo ou pessoa do convívio da família da vítima. De cada 10 agressões, 8 têm como autor o pai, irmãos, tios ou padrasto. Apenas 1/5 dos abusos é praticado por pessoa fora da família. Com o momento atual de distanciamento social, as crianças e adolescentes em situação de abuso ficam afastadas de adultos protetores fora de casa, fazendo com que o número de atos de violência sexual, assim como a violência doméstica, aumentem expressivamente, assim como a impunidade. De cada 100 casos, apenas 2 são denunciados e menos de 10% dos agressores são condenados. É preciso estar atento aos sinais de mudanças bruscas de comportamento, que podem indicar que a criança ou adolescente está sofrendo abuso. Não se omita, disque 100 e denuncie. A ligação é gratuita, anônima e pode ser feita 24 horas de qualquer telefone. Muito bem, depois que observamos esta matéria da sua TV Assembleia, ficamos realmente preocupados. São dados que preocupam toda a sociedade brasileira. E Maio Laranja é justamente para essa discussão. Estamos recebendo com muito prazer, no programa Considerações de hoje, nosso querido deputado Herculano Borges, do Solidariedade, que é o autor da Lei 5.118. Também conosco a psicanalista a Viviane Vaz, que é fundadora e coordenadora do Projeto Nova, que assiste vítimas de abuso e exploração sexual, que está aqui conosco também. E a doutora Marília de Brito Martins, delegada titular da DPCA, que está conosco pela nossa videoconferência hoje, que vai participar do nosso programa. O senhor, em 2017, fez uma lei instituindo o Maio Laranja, né? E, de repente, começou a espalhar para todo o país esta preocupação. O que traz ao senhor, depois de 2017 até a presente data, os reflexos dessa lei para proteger as crianças e adolescentes do nosso país? Feliz demais em perceber que depois de 3 anos, praticamente, a lei alcançou todo o território nacional. E essa lei ela se tornou realidade. Em primeiro lugar, ela se tornou um projeto depois de uma conversa que nós tivemos com a Viviane Vaz, lá do Projeto Nova, que já desempenhava esse trabalho aí com as crianças vítimas de abuso sexual e com as famílias também. E com o objetivo de dar uma maior amplitude, nós elaboramos o projeto de lei em parceria com o Projeto Nova, com a Viviane, com toda a sua equipe. Demos entrada na Assembleia, ele tramitou na casa e no mês de dezembro de 2017 foi sancionado pelo governador. Aí já em 2018 fizemos a primeira edição com lançamento lá no auditório da governadoria. 2019 da mesma forma, fizemos audiências públicas e atendemos milhares de crianças nos 4 cantos do estado, com palestras, com a minha equipe, com a equipe da Viviane, do Projeto 9 e com as pessoas que se juntaram a nós nessa tarefa aí, nesse chamado do bem de proteger a família. Até a presente data, quais foram os avanços em termos de proteção às crianças e
aos adolescentes que você cuidou, que você orienta, que você trabalha? Olá, a todos. Muito obrigado por estarmos aqui, o deputado Herculano, Maurício Picarelli, uma alegria para nós. Sim, de 2017 para cá, acho que uma das principais vantagens, um benefício dessa lei é que a gente pode, amparado por lei, entrar nas escolas e falar sobre isso com as crianças, com amparo jurídico, legal. A gente trabalha nas escolas falando sobre leis, não é sobre moral, sobre o que eu penso, mas aquilo que a lei diz acerca da criança e do adolescente, acerca de violência sexual, os direitos da criança e do adolescente, e isso proporciona, sim, para nós um amparo, para que a gente possa estar fazendo isso. E, claro, também a mídia favorece muito, o fato de estarmos aqui num programa falando desse assunto, que é pouco falado, que a sociedade tem dificuldade de falar, as famílias têm dificuldade de falar, os professores têm dificuldade de falar. Então, o fato da mídia abrir isso, chegar nas famílias, isso é muito importante. Então, e ainda agora, o crescimento, a gente vê Piauí fazendo, Rio Grande do Sul, Manaus, tudo quanto é lugar do Brasil, falando desse assunto que a gente sabe que o Brasil tem índices bem vergonhosos, vamos assim dizer, uma questão cultural até, de meninas e crianças serem abusadas, e o fato da gente estar falando, a gente estar quebrando o silêncio dessas crianças, nós estamos dando voz para essas crianças através dessa campanha. Quais foram as ações da DPCA em coibir e punir esses pedófilos, esses abusadores, doutora Marília? Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer tratar dessa temática e levar aí essa campanha tão importante que é o Maio Laranja. A DPCA, a Polícia Civil, por meio da DPCA, realiza uma série de atividades visando a prevenção desses crimes através de palestras, participação em campanhas, orientação tanto de crianças e adolescentes quanto de seus pais. Além disso, ações de inteligência também são implementadas pela DPCA por meio das rondas online, que monitoram o fluxo de material pornográfico infanto-juvenil na rede mundial de computadores. Além do trabalho preventivo e de inteligência, a DPCA realiza o trabalho repressivo, essência da Polícia Civil, que é a investigação de todos esses crimes que aportam a nossa unidade policial, sendo que no ano passado, em 2019, foram registrados mais de 2.700 boletins de ocorrência. Esse ano já contamos com mais de 700 boletins de ocorrência registrados. Então, todos esses delitos são devidamente apurados, instaurados inquéritos policiais, esses autores são indiciados e esses procedimentos são encaminhados à justiça para que tenhamos efetivamente um processo criminal e, ao final, uma sentença condenatória, se tudo correr dentro aí da legalidade, da normalidade, da possibilidade de se decretar essa sentença condenatória. A pandemia causada pelo novo coronavírus nos fez mudar tudo como fazíamos, do trabalho às compras, no supermercado, do lazer à atividade física. Tudo precisou mudar e bem rápido. De uma hora para outra, professores precisaram se reinventar e se desdobrar. E com os responsáveis, no caso das crianças e adolescentes, aconteceu o mesmo. Pais tiveram que se tornar também um pouco professores. Desde março, as aulas foram suspensas e escolas, cursos, faculdades foram fechados. Nas escolas públicas, estaduais e municipais, já se considera que as aulas presenciais não retornam mais este ano. Na rede privada de ensino, as escolas voltaram às aulas em setembro, seguindo protocolos de biossegurança.
como a redução de turmas, de horários e a necessidade maior de limpeza e asseio das instalações. Mundo afora, em países onde o coronavírus foi controlado, o retorno das aulas deu início a uma nova onda de contaminações, fazendo escolas fecharem novamente. No Brasil, ainda é cedo dizer, já que ainda estamos na chamada primeira onda de transmissão do coronavírus. Fato é que a pandemia interrompeu a rotina de estudos de crianças, jovens e adultos, aprofundou desigualdades, como acesso a tecnologias, e colocou nas mãos de professores, estudantes e pais as dificuldades de manter o interesse no aprendizado. Já para os gestores de ensino privado, o desafio não foi fechar as portas definitivamente com a redução do caixa, causado pelas ações de distanciamento social nas cidades. E agora, como será o novo normal de escolas, creches, faculdades e outros serviços de ensino, enquanto não se apresenta uma vacina ou cura definitiva para o coronavírus? Acabamos de assistir a reportagem produzida pela TV Assembleia. Agora vamos conversar com a secretária de Educação. Secretária, quais são os maiores impactos que a pandemia causou na educação e, neste momento, como se vê o desafio das escolas pós-pandemia? Bom, acho que o maior impacto que a pandemia causou foi a aprendizagem dos estudantes, né? Esse é um impacto muito difícil de se recuperar, vamos recuperar ao longo do tempo, mas foi um impacto muito sério na aprendizagem dos estudantes, né? Foram vários os impactos, professor que teve que se adaptar às aulas remotas, professor que teve que aprender as questões de plataforma, alunos também, mas o impacto maior em termos da função da educação, que é a aprendizagem do estudante, esse impacto é o mais marcado que eu posso levantar, dentre outros que a gente teve aí. E a gente vai pensar numa retomada, já está pensando numa retomada para o ano de 2021. Ok, secretária, obrigado. Professora Maria da Glória, em relação à questão do ensino, né, a tecnologia, as aulas online, a senhora acredita que isso veio para ficar pós-pandemia? Bom, eu defendo que nós tivemos uma escola antes Covid e uma escola pós-Covid. A educação ela é muito dinâmica, né? Então a gente vem promovendo uma série de atividades, uma série de propostas, né, que vêm ao encontro do anseio da sociedade, do anseio da família. Agora, o que aconteceu com a Covid, o que a Covid trouxe para a educação, ela trouxe um repensar rápido, uma retomada, acima de tudo, de toda a proposta educacional que nós vimos operacionalizando e uma reestruturação da proposta do pedagógico, né? Então, essa escola, nós nos vimos assim pegos de uma extrema surpresa, um grande desafio, né? Porque a escola vinha dentro de um molde, dentro de uma tradição, e de uma hora para outra nós tiramos a sala de aula de dentro dos estabelecimentos de ensino e trouxemos para dentro da casa da família. No momento que nós trouxemos para dentro da casa da família, nós fizemos do pai e da mãe, atribuímos a eles a função de professor, né? Que indiretamente, quer dizer, essa família teve que chegar junto, e o nosso grande recurso nesse momento foi realmente a tecnologia. A tecnologia que antes ela vinha como um recurso para dentro da sala de aula, ela passou a ser o dia a dia dessa família, dessa criança e a escola interagindo. Esse foi o grande desafio que nós, educadores, enfrentamos tanto na rede pública como na rede privada. Chegamos à impressionante marca de 100 mil mortos por coronavírus no dia 8 de agosto de 2020. O Brasil registrou o primeiro óbito em 17 de março e 53 dias depois, em 9 de maio, 10 mil mortos.
91 dias depois, o número que abrimos esse vídeo: 100 mil vidas perdidas. Quando os casos de contágio começaram a se espalhar rápido demais, estados e municípios adotaram medidas de restrição de circulação de pessoas, de funcionamento de atividades, e países fronteiriços fizeram fechamentos de suas linhas internacionais com o nosso estado. Tudo para conter o avanço do coronavírus. No entanto, mesmo com as ações de distanciamento social e de restrições de atividades dividindo opiniões e ajudando a frear o ritmo do contágio, o que mais podemos fazer para evitar entrar nessa triste estatística que não para de crescer? Respeite as normas de distanciamento. Afaste-se a pelo menos 1,5 metro de pessoas em filas. Evite sair de casa sem absoluta necessidade. Caso precise fazer compras, vá sozinho. Leve uma lista de tudo que precisa comprar numa mesma saída. E, se possível, seja a pessoa que faz as compras para parentes ou vizinhos do grupo de risco e que não podem sair de casa. Sempre use máscara cobrindo o nariz, a boca e o queixo. E use uma nova a cada 2 horas de uso e a cada vez que precisar sair de casa. Higienize suas mãos com frequência, lavando com água e sabão, esfregando por pelo menos 60 segundos antes de enxaguá-las. Se não for possível lavar as mãos, use o álcool em gel, com graduação a partir de 70%. Ao chegar da rua, deixe as roupas que usou para serem lavadas, assim como a sua máscara, e deixe os calçados do lado de fora. Higienize as mãos e tome banho. Siga as normas de estabelecimentos comerciais e as normas definidas pela prefeitura da sua cidade. Denuncie aglomerações junto às autoridades competentes pela fiscalização. Os sintomas comuns do coronavírus são febre, tosse seca, cansaço e dificuldade para respirar. O governo federal criou ainda um aplicativo chamado Coronavírus SUS, que ajuda no autodiagnóstico e que tipo de ajuda médica deve ser procurada. Esse aplicativo você pode baixar pelo código QR que aparece o tempo todo no canto do seu vídeo. Vai passar. Fique em casa, previna-se, faça a sua parte. A preocupação continua no estado de Mato Grosso do Sul. Por isso, esse programa que tem por objetivo orientar a população com pessoas, um médico e um jornalista que passaram por esse, vamos dizer, esse vírus, né? As suas considerações, doutor. Como é que foi a sua experiência? Como médico e como paciente também. Pois é, eu, como paciente, né, foi realmente uma experiência, né? Foi uma experiência. Porque eu sou do hospital universitário e eu sou médico do trabalho e eu atendo os pacientes com suspeita de coronavírus do hospital, os profissionais de saúde de lá do hospital. E colegas meus atenderam pacientes que chegaram sem o diagnóstico do coronavírus. E contraíram, e na verdade chegou com um tipo de diagnóstico, o hospital nem era referência ainda para coronavírus, e quando fizeram os procedimentos para receber o paciente, entubaram o paciente e depois resolveram pedir o exame do paciente. E o paciente estava com coronavírus e eles dois também pegaram o coronavírus. E eu também, que os atendi, também peguei a doença, né? Também peguei a doença. Por que eu digo que a minha experiência foi uma situação interessante? Porque primeiro, nós estamos passando por um problema de falso... Os índices que estão sendo apontados não são verdadeiros, porque não existe exame para todo mundo. Quando você tem... Foi orientado às pessoas no sentido de, se você tiver sintoma leve, fique em casa. Está errado. Se você tem sintoma leve, você tem que procurar a unidade de saúde. A unidade de saúde tem que estar aberta para te receber e tem que te fazer o teste. Tem que lhe orientar no sentido quais são as providências que você tem que tomar na sua casa, com a sua família, o isolamento de contato com as pessoas dentro da sua casa e tem que fazer o teste para ver se você está ou não com a doença.
Porque se você tiver com a doença, ficar em casa sem fazer o teste, e você tiver positivo, você vai propagar a doença dentro da sua família. Então, esse foi o primeiro erro que foi cometido aqui na nossa cidade. Foi orientar as pessoas que estavam sintomáticas para ficar em casa, estava errado. Segundo, o agendamento dos testes. Agendaram os testes para as pessoas e colheram na data, muitos pacientes fizeram o teste errado na data errada. Né? Porque se você for fazer o exame logo imediato após o primeiro sintoma, do 4º ao 8º dia você faz o PCR, depois você faz a sorologia. Tiveram pacientes que foram marcados exames PCR 10 dias depois do início dos sintomas, aí o PCR já dá negativo. E teve paciente que fez o imunoglobulina, o teste rápido, no início dos sintomas, também vai dar negativo. Então muita gente teve teste falso negativo e ficou propagando a doença estando positivo, com resultado negativo, como foi o meu caso. Joel, jornalista, radialista, que passou por tudo isso, gostaria que você explicasse para a população o que você passou, como que funciona, como que é ter um coronavírus, que você chegou quase aí para a UTI. Conta em detalhes para nós o que você sofreu e o que você sentiu. Por favor, Joel. É uma das coisas que é diferente, que muda a sua percepção de vida, né? Eu, sinceramente, não me preocupo com a maneira como as autoridades estão tomando isso, porque eu procurei estudar esse vírus fazendo um programa diário jornalístico. Desde janeiro ou fevereiro a gente estuda isso, eu vejo esse monstro se aproximando e me preparando para enfrentá-lo, e ele realmente encontrou alguém preparado para a briga. Eu tenho pré-diabetes, sempre controlado, nunca minha glicemia passou de 110, e tem gente que acha que é saudável, com 200, 300, e não se cuida. E a experiência minha foi muito simples. Quando eu percebi que eu fui infectado, e eu sei como foi, eu vou abastecer o meu carro, eu distraio no telefone, o menino fala comigo, eu mexo no rádio, e ele fala comigo, eu falo, mas que cara chato. Aí ele espirra com a máscara no queixo e a barbinha. Eu saí dali, consciente, fui para casa, falei, galera, quarto. O que foi? Isso. Mas a minha família já estava tomando zinco, todas essas coisas que melhoram a imunidade, ministrada pelo médico, pelo amor de Deus, nunca tomei uma aspirina sem médico, né? Sempre conversando. Aí chego em casa, isso foi numa sexta-feira, numa segunda-feira, eu muito desconfiado, amanhã com a garganta ruim, eu tenho a garganta que realmente não é muito boa. Na quarta-feira ela dá uma piorada, na sexta que eu vou trabalhar, isso foi uma semana, hein? Na sexta que eu vou trabalhar de manhã, me dá uma vontade de correr. Falo, puxa, mas eu estou bem, devo estar doente, porque eu não tenho essas vontades de correr. E aí, no sábado, eu começo a sentir febre. Ligo para o meu médico, ele fala, você falou para mim que você tinha um oxímetro? Eu falei, não, mas vou mandar buscar. Como é que está a sua saturação? Eu falei, está 93. Ele falou, se baixar, corre para cá. Chegou a 88, eu cheguei com 40 graus de febre lá. Fizemos uma tomografia, 40% do pulmão esquerdo e do outro tranquilo. Ainda era o procedimento de voltar para casa. Eu falei, eu volto se o senhor disser para mim que o procedimento é esse. A medicação é essa e você vai tratar em casa com esse oxímetro e falando com a gente pelo WhatsApp. Isso foi uma semana, cuidando em casa, tratando o vírus, creio que isso posso até falar medicação, porque é padrão, é a mesma do posto de saúde, embora eu estivesse no hospital particular. O atendimento é que estava sendo monitorado praticamente 24 horas. Eu vou para casa tomando azitromicina e dexametasona, e ele fala o seguinte para mim, existe um protocolo de uso de cloroquina, o que você acha? Eu falei, doutor, eu não acho. Se é protocolo, manda para dentro esse negócio. Porque não é comprovado, porém está à sua disposição. É um medicamento a mais que pode auxiliar de alguma forma, né? Os estudos ainda não comprovaram nada. Eu tomo esse medicamento, 2 na segunda e aí mais 4 que seriam durante os outros dias. Quando chega na sexta-feira, ainda tem uma cloroquina, mas eu estou com a saturação lá embaixo. Ele falou, corre para cá. Chegando lá, esquece cloroquina e vamos na coisa que é azitromicina, dexametasona. E aí, nesse sábado, eu já passo pela gasometria, que é um exame que tira o sangue da artéria para saber como é que está a sua oxigenação e saturação realmente. Esse exame é tão dolorido que precisa de mais sangue. Então, a combinação minha com os médicos com o enfermeiro tira esse sangue daí e depois o restante tira da veia. E ele falou, perfeito.
mas sempre conversando. Eu sabia que, eu vim estudando esse negócio, a cabeça tem que estar muito boa, pessoas que são assintomáticas ficam sintomáticas ao resultado, e a medicação não funciona, você fica mais afobado ainda, né? Você não respira. Eu vi uma vez uma pessoa dizendo num programa que era afogar no seco. É pior, porque você não saliva e você não tem ar. E aí, nesse sábado eu passo, foram os 3 piores dias que eu vivi na minha vida. Solidão, tristeza, medo, incerteza, angústia, a dor da perda. Esses são alguns dos sentimentos que fazem parte do que os especialistas em saúde mental chamam de a 4ª onda da pandemia. Pouco mais de 6 meses do primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil, a falta de contato físico com as pessoas próximas, o estresse e a solidão são as maiores queixas relatadas em entrevistas feitas pela entidade Rede Nossa São Paulo, Cidades Sustentáveis, entre maio e junho de 2020. Já os psicólogos e psiquiatras têm verificado um número maior de casos de ansiedade e pânico e um risco aumentado para casos de depressão e suicídio. A Organização Mundial de Saúde emitiu o alerta de uma crise global de saúde mental causada pela pandemia da Covid-19 e pela recessão econômica e pediu que os governos priorizem o atendimento psicológico do mesmo modo que o enfrentamento à pandemia. O que os médicos e pacientes relatam nesse período tão crítico para a saúde como um todo e, em especial, a saúde mental. A rede de saúde está preparada para mais esse aumento de demanda por atendimento? Como lidar com crianças e adolescentes? E quando procurar por ajuda? Muito bem, a gente acabou de ver aí a reportagem com a narração da Lívia Machado. Cada ser humano é um universo, todo mundo é afetado de maneira diferente por isso. Além das crises de saúde orgânica, a gente vai ter que discutir agora, né, como foi falado aí nesse CBT, as crises de saúde mental. Quero saber do deputado Antônio Vaz o que a gente pode fazer de consideração sobre essas ações, essas campanhas de conscientização. Nós fizemos algumas audiências públicas, né? E também conscientizando a população sobre o mal, né, da depressão, que tem causado um sofrimento muito grande às pessoas. E com essa pandemia que nós estamos vivendo, aumentou o número, né, de pessoas acometidas pela depressão. E muitas delas até vieram a cometer o suicídio. Então você vê que é uma coisa muito grave. A depressão não é frescura, é uma doença que tem atingido muita gente. Então o papel da Comissão de Saúde, né, e da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde é muito importante, porque nós levamos até a população, né, como que ela deve se precaver, os cuidados que ela deve tomar, quem ela pode procurar, né, pedir ajuda. Vamos saber agora do nosso entrevistado que está por live, o doutor José Alaide Lopes. Doutor, como que essas ações, essas campanhas têm chegado nos círculos médicos, nos círculos acadêmicos? Como que a classe dos profissionais de saúde mental tem percebido a atuação do poder público de Mato Grosso do Sul no que tange ao assunto da saúde mental? O poder público tem atuado, especialmente nos últimos anos, no sentido de difundir o tema depressão, doença mental, e um incremento significativo nos últimos governos da atenção básica em saúde mental, nos chamados Centros de Atenção Psicossocial, que foram bastante aumentados na cidade e no estado, com atenção para a infância, para a dependência química, para pacientes crônicos, pacientes traumatizados por violência, por acidentes e outros tipos de sofrimento. Então, nesse sentido, o poder público tem agido efetivamente na parte de conscientização e também na assistência pré-hospitalar, na assistência hospitalar,
onde há o hospital regional, que é um dos principais, o Hospital Nosso Lar também, e no pós-hospitalar, nas residências terapêuticas que acolhem aqueles que têm dificuldades, não têm onde morar, não têm assistência de familiares. Nesse sentido, a abrangência é total na assistência. O ano de 2020 também foi marcado por outras catástrofes. Em décadas, o Pantanal, um dos maiores biomas do planeta, viveu a maior tragédia ambiental. Mesmo com a pandemia do Covid-19, a região teve recorde histórico de queimadas. Debateram o assunto o secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e o diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, André Borges. O Pantanal está em chamas. São mais de 6 mil focos de incêndio até o momento e mais de 16 mil focos de queimadas de janeiro até agora. O maior número já registrado desde 1998, quando começou a medição pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os incêndios ocorridos a partir de agosto deste ano começaram na região de Poconé, no Mato Grosso. E em Mato Grosso do Sul, a região de Corumbá também apresenta focos de calor. A Polícia Federal dos 2 estados está investigando a origem e os autores desses incêndios florestais. Por todo lado que se olhe, se vê cinzas, fumaça, fogo e um rastro de destruição e morte num dos maiores biomas do Brasil e do mundo. Com a mesma velocidade com que o fogo já consumiu mais de 3.179.000 hectares do Pantanal, as imagens dessa devastação correram o mundo via internet. Florestas inteiras que viraram cinzas, um lar de mamíferos, répteis, aves, anfíbios que perderam suas vidas e de seres humanos que perderam seu sustento, sua identidade, sua esperança. Secretário, vamos conversar agora de que maneira a Secretaria está trabalhando para combater esses focos de incêndio no Pantanal. E o governo estadual é parceiro do governo federal? Com certeza. A parceria é indispensável neste momento, Alessandro, porque o Pantanal não é um patrimônio só do sul-mato-grossense, não é só do Mato Grosso do Sul, é um patrimônio mundial. Então, todo o esforço do governo estadual, dos governos municipais, daqueles municípios que estão inseridos nesse bioma, tudo isso faz parte de uma grande força-tarefa das Forças Armadas, das Forças Estaduais, do IBAMA, do IMASU, da CEMAGRO, da CEJUSP, através de suas instituições, o Corpo de Bombeiros, através da Polícia Militar Ambiental, através da Polícia Civil, através da Polícia Técnica, da Perícia, todos envolvidos numa grande ação em diversas operações para justamente você ter ações de prevenção, ações de combate e controle e a ação de repressão que gera prevenção para os próximos meses, para o próximo ano. O fogo, todo mundo sabe, ele acontece no Pantanal. É a maior planície alagável do país e nós temos ali, este ano, a maior seca dos últimos 50 anos. Então você verifica as margens, principalmente do Rio Paraguai e de seus afluentes, uma grande camada de vegetação seca. E justamente esses foram os inícios, né, dos focos. Hoje, praticamente, as margens do Rio Paraguai e muitos de seus afluentes, todos foram afetados pelo fogo. Então, as ações do Corpo de Bombeiros, as ações juntas com o IMASU, buscam o quê? Primeiro, você orientar. Você tem que orientar o ribeirinho, você tem que orientar o homem pantaneiro de que o fogo, usado muitas vezes como uma forma de limpeza, de pastagem, de sua propriedade, ela foge ao controle. E na Operação Focus, onde a Polícia Civil, com o IMASU, a Polícia Militar Ambiental
e a perícia e os bombeiros buscam identificar a autoria, e isso o IMASU disponibiliza para a nossa inteligência as imagens desde o início dos focos, você verifica que muitas das pessoas que deram início àquele incêndio não agiram por dolo, mas perderam o controle. André, e eles respondem também a um processo administrativo junto ao Estado ou só apenas o criminal? Como que funciona isso? Funciona com a aplicação do auto de infração, né? Quando você é constatado a prática da infração, da queima, e aí, complementando o que o secretário Carlos Videira comentou, Carlinhos é um amigo, né? Existe no Instituto, o Estado, ele, na nossa regra de legislação ambiental, de licenciamento ambiental, existe a atividade de autorização para queima controlada, né, como o secretário comentou. Então, assim, os proprietários que têm essa autorização, em determinados períodos do ano, ele pode praticar o uso do fogo, como você comentou, que é para limpeza da pastagem, renovação da pastagem, mas desde que ele tenha essa autorização, porque é com esse processo de licenciamento, a autorização ambiental, é que ali nós garantimos que a metodologia que ele vai empregar o fogo é adequada, ele tem um responsável técnico pela prática, ele vai confeccionar o acero, então a umidade do ar está propícia, a condição do vento, as condições climáticas favoráveis. Agora, nesse período, desde junho até agora, as autorizações estão suspensas. Mesmo aquelas que foram emitidas, elas estão com a sua vigência suspensa, elas não têm validade nesse momento. Porque nós temos uma portaria suspendendo essas autorizações e tem um decreto presidencial que suspendeu a utilização do fogo no bioma Pantanal e no bioma da Amazônia, né? Então, é amazônico. Então, nesse momento, essas autorizações estão suspensas. E aí, se nós chegarmos em uma propriedade e constatou o uso do fogo para limpeza nesse período, mesmo com autorização, mas ela está suspensa, e aí sem autorização, que é mais grave ainda, né, secretário? Sim. Porque daí ele está cometendo mesmo essa infração ambiental que tem o processo administrativo. Então, instaura-se o processo, aplica o auto de infração, que é a multa, né, que a gente popularmente chama de multa, mas é um auto de infração. Então, é instruído um processo administrativo dentro do Instituto, que é dado o direito de defesa, ao contraditório, esse autuado, isso, né? E ele... Então, após o julgamento desse auto de infração, desse processo, mantendo a procedência do auto de infração, nós encaminhamos aí, então, o boleto para pagamento, mas, então, assim, ele responde um processo administrativo dentro do Instituto. Bem, depois dessa viagem de 2020, onde relembramos as mais marcantes entrevistas realizadas no Considerações, nós ficamos por aqui. E em nome da TV Assembleia e toda a equipe, agradecemos a sua audiência em nosso primeiro programa do ano. E desejamos que 2021 seja abençoado e repleto de boas notícias. Continue nos acompanhando aqui na grade da TV Assembleia e também pelas nossas mídias sociais. Até a próxima!